A oração é a principal arma que nós temos para vencer as nossas batalhas diárias, e muitas vezes nós a temos desprezado. Se você perdeu as forças e não tem conseguido orar mais, entre no seu quarto, se ajoelhe, feche seus olhos e deixe que a glória de Deus preencha o seu ser. Naquele momento, as suas lágrimas vão se tornar para Deus como um clamor, pois Ele conhece o seu coração. Eu te convido hoje a orar como você nunca orou antes, entregando toda a sua vida e todos os seus problemas a Deus e descansando tranquilamente nas suas promessas. Descubra hoje o Deus que você ainda não descobriu através da oração. Permita que o Senhor molde o seu caráter e use a sua vida como um canal de bênçãos para essa geração. Eu quero orar por você. Senhor, eu sei que muitas pessoas deixaram de orar, calaram seus lábios porque o inimigo colocou uma ideia nas suas mentes de que a sua oração não tem poder. Mas que esse irmão e essa irmã que ouvirem essa mensagem possam hoje despertar para uma vida de oração, para um tempo de intimidade e relacionamento com o Senhor. Pai, nos ensina a orar como convém. Através do Teu Espírito Santo, coloca as palavras certas na minha boca e a motivação correta no meu coração. Que a minha oração esteja alinhada com a Tua vontade, Senhor. Que eu saiba esperar o Teu agir, conforme o Teu querer, pois eu sei que a Tua vontade é melhor do que a minha. Desperta essa geração para buscar mais ao Senhor, em clamores, orações e súplicas. Restaura a vida de oração daquele que te buscava todos os dias no quarto secreto e que por algum motivo não te busca mais. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Muitas orações são levadas ao Senhor todos os dias, e eu sei que o Senhor é um Deus que nos ama e quer nos abençoar. O Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa, mas se as nossas atitudes têm impedido o Teu agir na nossa vida, que hoje o Senhor possa nos revelar. Se existe algo que ainda precise fazer para que a minha petição alcance o Teu coração, para que o milagre aconteça, que o Senhor me mostre. Me revele onde estou errando, Pai. Me mostre quais são as minhas falhas, para que eu possa consertar e ser abençoado, para que a Tua mão se estenda sobre mim. Contempla todas as orações que têm sido feitas e revela o que o Senhor quer também dos Seus filhos, para que elas sejam atendidas. Muitas pessoas que ouvem essa mensagem estão se sentindo desanimadas. As suas mentes têm sido bombardeadas com mentiras sobre sua vida, sobre o seu casamento, sua família, sobre o seu chamado. O inimigo traz à mente dele, Senhor, cada pecado, cada falha, as coisas erradas que ela fez, a ponto dela achar que o Senhor não a ama mais e que nunca vai conseguir ser como o Senhor deseja. Eu repreendo esse espírito maligno em nome de Jesus, que trouxe esse desânimo na vida dessa pessoa. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar hoje, na mente e no coração dela, que nós somos filhos do Senhor, que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado, e que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. Tira o desânimo da vida dela, Pai, e traga uma motivação que faça com que ela se levante novamente e se disponha para a Tua obra, para cumprir aquilo que foi determinado a ela. Que ela sinta novamente a alegria da salvação e volte para os Teus braços, volte para a igreja e possa retomar a sua caminhada de onde parou, continuando a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor contemple aqueles que estão passando por momentos de sofrimento. Muitas pessoas que ouvem essa mensagem estão enfrentando situações que têm provado a sua fé. Eu sei que nenhum problema é tão grande que o Senhor não possa solucionar. Portanto, conforme a Tua vontade, Deus, traga alívio para essa dor. Derrama um bálsamo sobre essas feridas. Só o Senhor tem poder para restaurar esse relacionamento. Só o Senhor pode abrir essa porta de emprego, porque nada é impossível para Ti, ó Deus. Nos faça fortes para enfrentarmos o nosso sofrimento e que ao final de tudo possamos estar mais firmes e mais íntimos do Senhor. Nos ensine a ser alegres, independente das circunstâncias, pois embora muitas coisas nos entristeçam, temos motivos de sobra para nos alegrarmos. Queremos orar em todo o tempo, não por obrigação, mas pelo prazer de estar na Tua presença.
e dê-nos um coração grato, para que possamos valorizar tudo que o Senhor tem nos dado, tanto os momentos bons quanto as adversidades. Senhor, eu quero te pedir que dê um sono tranquilo a essa pessoa que está me ouvindo, que os sentimentos de ansiedade, preocupação e medo sejam substituídos por uma paz interior, que ela possa ter esperança, independente dos problemas que esteja enfrentando, porque eu sei que o Senhor tem tudo sob seu controle e no momento certo vai agir a nosso favor. Supra todas as nossas necessidades, Pai. Restaura os relacionamentos que estão quebrados. Nos dê forças para enfrentar toda e qualquer situação. Senhor, assim como Davi orou, eu também oro a Ti, pedindo que o meu coração seja puro e que o meu espírito seja reto, que eu possa ser parecido com Jesus o tempo todo e que a minha fé não esteja condicionada às circunstâncias, mas sim consolidada pela verdade de que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador e que nele eu posso passar por qualquer adversidade. Deus, eu creio que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Por isso eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Olha para ela com teus olhos de amor e misericórdia. Opera um milagre, Senhor, na vida daqueles que têm lutado contra enfermidades. Mesmo que os médicos já tenham desistido, o Senhor está acima de toda ciência e de todo conhecimento humano. Nós cremos que o Senhor tem poder para restaurar relacionamentos. Eu apresento ao Senhor esse casal que tem vivido dias de conflito na sua casa. Traga paz sobre esse lar. Restaura também o relacionamento entre pais e filhos. Tira toda mágoa e todo ressentimento. Faça um milagre, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Que todos que ouvirem essa mensagem a recebam em seu espírito e que essa reflexão possa trazer paz, esperança e alívio em cada coração. Que esse irmão e essa irmã tenham fé suficiente para esperar no Senhor. Tira de nós toda a ansiedade, toda a aflição e toda a agonia, para que possamos descansar em Tuas promessas. Fortaleça o nosso coração e tira toda dúvida, todo medo e toda incerteza. Ensina-nos a esperar com paciência em Ti. Senhor, aumenta a nossa fé. Sabemos que se tivermos um pouquinho de fé, podemos receber grandes milagres em nossa vida. Coloca em nosso coração uma certeza, uma convicção de que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação. Porque muitas vezes oramos ao Senhor, mas não tiramos os nossos olhos das circunstâncias. Nos ensine a fechar os olhos e a depositar toda a nossa confiança em Ti. Senhor, nos ensine a enfrentar os fracassos que tivermos em nossa vida. Que diante das decepções e das perdas, nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. Nos dê a chance de recomeçar, de tentar novamente. Que possamos assumir nossos erros e aprender com eles. Não deixe que esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo fiquem aprisionados ao passado e intimidados pelas suas derrotas. Senhor, muitas pessoas que ouvem esse áudio nesse momento estão orando por causas aparentemente impossíveis aos olhos dos homens. Esposas que oram por maridos para que se convertam, pais e mães que oram por filhos que estão envolvidos com drogas ou com más companhias, que se desviaram dos teus caminhos. Famílias que oram para que o Senhor resolva uma situação financeira, para que o Senhor restaure um lar. Pessoas que oram para que haja cura de uma enfermidade que o médico já falou que não há cura. Por isso eu peço ao Senhor que revele-se a essa pessoa como Deus dos impossíveis e que no tempo certo as Tuas promessas possam se cumprir na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus, que a palavra que está em Isaías 61:3 se cumpra na vida dessa pessoa, para dar aos que choram uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Tira de mim todo o ressentimento que tem ocupado a minha mente. Coloca um sentimento novo em meu coração.
que eu não perca a alegria de viver por causa das decepções que eu tive. Que o medo que eu sinto seja substituído pela coragem, para que eu experimente a novidade de vida que o Senhor tem para mim. Tira toda dor e todo trauma que tem me paralisado e que eu prossiga até que as suas promessas se cumpram em minha vida. Senhor, eu sei que muitas pessoas que ouvem essa mensagem estão aprisionadas pelo pecado. Elas já tentaram muitas vezes deixar essas práticas, que além de prejudicar a sua vida, ainda afastam o Senhor delas, mas elas não conseguiram. Mas pela Tua palavra eu oro, clamando o poder do sangue de Jesus sobre cada vida, porque eu creio que o sangue do Seu Filho pode nos limpar e nos purificar dos nossos pecados. Faça com que cada um tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor, que cada pessoa receba a força que vem do Teu Espírito Santo para vencer toda a tentação e permanecer em santidade. Quebra as cadeias, traga cura e libertação e fortaleça essa pessoa para que ela seja tocada não somente no nível da emoção, mas que o seu espírito seja renovado para a Tua glória. Que as nossas famílias sejam curadas, que o pecado não nos domine, que cada um possa nascer de novo e viver em santidade, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Que o Senhor reescreva a nossa história, que o nosso país, que hoje é marcado pela idolatria, pela sensualidade, pela corrupção, possa ser reconhecido entre as nações como o país do avivamento, da adoração e da santidade. Queremos guardar os Teus princípios e experimentar uma prosperidade nunca antes vista, em todos os sentidos. Senhor, que cada pessoa que ouvir essa mensagem decida por uma mudança radical em sua vida. Que não sejamos apenas ouvintes, mas também vivamos a Sua palavra. Não queremos agradar a homens, mas a nossa maior motivação é Te agradar, Deus. Toca no coração deste homem, desta mulher, de cada jovem, para que tenham força para dizer não ao mundo e ao pecado e se entregar totalmente ao Senhor. Senhor, que possamos aprender realmente a maneira certa de nos despirmos de nosso orgulho, nossa vaidade, mentira e enganos diante da Sua majestade e soberania, para que a cheguemos com inteireza de coração e assim manifestarmos nossos desejos e anseios com honestidade e como somos realmente. Ajude-nos a crescer na originalidade e verdade das palavras. Senhor, eu quero Te pedir que abençoe todas as mulheres que estiverem ouvindo essa mensagem, que o mundo inteiro possa hoje valorizar essas guerreiras, que muitas vezes têm sido colunas espirituais em suas famílias, por causa da falta de posicionamento de seus maridos. Que o Senhor lhes dê força e sabedoria para que elas vençam todas as suas lutas diárias e possam também Te servir com excelência, sendo referencial para seus filhos e para todos que estiverem ao seu redor. Pai, que cada pessoa que ouve esse áudio possa ser cheia do Seu amor, ainda que ele tenha crescido sem uma referência adequada de pai e mãe, que ela se sinta amada como filha do Senhor e que possa ter a sua identidade restaurada pelo Teu poder. Que aqueles que foram abandonados possam receber no Espírito essa afirmação de que mesmo que tenhamos sido abandonados por nossos pais, o Senhor nos acolheu e cuidou de nós. Tira toda dor do abandono e remove o sentimento de rejeição. Faça-os sentir como filhos, príncipes e princesas do Senhor. Senhor, eu sei que muitos que ouvem essa mensagem têm a sensação de que estão caminhando em círculos. São muitos problemas que já se arrastam há tanto tempo que parece que não haverá fim. Mas eu quero pedir que o Senhor abençoe meus irmãos e minhas irmãs e que estabeleça uma nova trajetória nessa caminhada. Que os problemas sejam resolvidos. Que ele receba a cura dessa enfermidade, pois eu sei que o Senhor tem poder para curá-lo. Que as feridas emocionais que paralisaram a sua vida sejam saradas e ele volte a caminhar. Que os sonhos e projetos que foram engavetados por falta de recursos possam ser retomados e concretizados para a glória do Teu nome. Faça com que cada um entre na terra prometida, no tempo das conquistas e das bênçãos. Que todos que me ouvem possam receber os Seus ensinamentos de coração aberto, com a disposição de mudar suas atitudes,
pois sabemos que aquele que está em Cristo se torna nova criatura e que as coisas velhas ficam para trás em sua vida e tudo se faz novo. Muda o meu caráter, Senhor. Que toda semente lançada no solo do meu coração produza frutos preciosos para o Senhor. Senhor, eu quero orar por todos aqueles que ouviram essa mensagem e que decidiram em seu coração deixar o passado e estabelecer um novo tempo em suas vidas. Que o Senhor coloque sobre essa pessoa uma determinação para que ela possa fazer as escolhas certas. Eu profetizo que um novo ciclo se inicia na vida dela e que em todas as áreas ela possa experimentar do seu favor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu quero que você ouça com atenção a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem uma outra tradução que diz assim: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Deus vê cada lágrima, Ele escuta o seu choro, Ele ouve os seus pensamentos e Ele sabe o tamanho da tristeza que você tem carregado. Hoje, Ele está te oferecendo consolo. Ele está te dando o abraço eterno. E Ele te dá aquilo que o mundo mais tenta te roubar: a paz. A verdadeira paz que vem de Deus. Não a paz que vem através de bens materiais, de títulos, a paz que vem pelo prestígio ou por causa de uma boa reputação. Em Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Talvez você esteja chorando há muito tempo e tem clamado em silêncio todos os dias. Deus tem visto o seu pranto. Deus recebe o seu clamor e Ele não te deixa sozinho. É interessante a gente olhar para essa passagem porque a gente começa a se perguntar: como pode acontecer isso? Felizes são os que choram? Parece meio contraditório. É o mesmo que dizer assim: o ganhador vai ser aquele que perder. Mas a verdade é que no reino de Deus a lógica é essa mesmo: perder para ganhar, morrer para viver, ser o último para então ser o primeiro. Na presença do Senhor, os humilhados serão exaltados, os fracos vão receber força, e aqueles que têm medo vão encontrar proteção, coragem e paz. Mas sabe por que Jesus pôde dizer isso com tanta certeza? Porque Ele mesmo chorou. Jesus sabia o que era sentir a dor, de verdade. Ele chorou quando viu Marta e Maria sofrendo pela morte do seu irmão Lázaro. Ele chorou por Jerusalém, por ver um povo escolhido por Deus se afastar desse mesmo Deus. Jesus não apenas falou sobre receber o consolo do Pai em meio à dor. Ele viveu o luto, a perda, a saudade. Por isso, quando ele diz que quem chora é feliz, ele está revelando algo que só quem passou pela dor poderia dizer. Existe um tipo de lágrima, sabe, irmãos, que atrai a presença de Deus. Tem uma dor que não é ignorada, uma tristeza que é transformada em força. E o próprio Jesus nos ensinou isso com lágrimas nos olhos. Tem gente que usa a dor como desculpa para continuar vivendo longe de Deus. Pessoas que até choram na presença do Pai, mas não entregam a sua vida para Ele.
Tem gente que sofre por causa do pecado, mas não se arrepende. A pessoa desabafa, mas não muda. Ela continua sendo derrubada pelas tentações. Mas o Espírito Santo não consola quem não quer consolo. Ele consola quem se rende a Ele. Jesus não disse assim: felizes são os que reclamam, nem felizes são os que se fazem de vítima, ou felizes aqueles que se arrependem, choram, mas no dia seguinte voltam para o mesmo erro. Ele falou dos que choram, mas daqueles que choram com o coração voltado para Deus. Dos que choram porque reconhecem que não conseguem resolver as coisas sozinhos. Deus recolhe as nossas lágrimas e as transformam em arrependimento, em perdão e em mudança de vida. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua realidade. Eu creio nisso. A tempestade que você está vivendo hoje vai se tornar motivo de alegria amanhã. Aquilo que hoje tem te causado ansiedade, dor, medo, tensão, vai ser aquilo que você vai contar lá na frente com gratidão, quando você for falar de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: a alegria virá pela manhã. Amém? Você pode escrever isso com fé. A alegria virá pela manhã. Faça algo diferente hoje. Ao invés de apenas reclamar daquilo que tem te ferido, ao invés de ir desabafar mais uma vez com alguém e se arrepender logo depois de ter se aberto, ou ao invés de ir para as redes sociais postar alguma indireta em relação a essa dor, entregue isso que tanto te dói, isso que tanto tem te prejudicado nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos dele e permaneça na presença do Senhor até que ele venha, até que você sinta a presença do Consolador. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, vamos orar juntos. Eu vou orar daqui e você ora daí onde você está. E eu peço a Deus que, enquanto essa oração estiver sendo feita, você consiga sentir a poderosa presença do Espírito Santo aí do seu lado. Se Deus lembrar você de alguém por quem você tem orado, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você se lembrar de alguma circunstância que tem tirado a sua paz, que tem te feito sofrer, escreva ela aqui nos comentários e vamos orar uns pelos outros. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado por mais uma vez ter nos mostrado o teu amor, a tua misericórdia e por ter nos revelado um novo caminho. Nos perdoe, ó Deus, por cada um dos nossos pecados. Purifica o nosso coração e nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, todos os dias. Que o inimigo não consiga mais causar confusão na mente dessa pessoa que está me ouvindo agora. E que ela consiga discernir a tua voz em meio a tantas outras vozes que querem tirá-la do centro da tua vontade, que querem tirar essa pessoa dos teus caminhos e dos teus propósitos. Espírito Santo, convence esse coração. Faça com que haja um verdadeiro arrependimento e uma mudança de vida a partir de hoje. Ó Deus, tem pessoas me ouvindo nesse momento que estão com o coração partido. São tantas lutas, tantas dificuldades, tantas tribulações e medos que têm cercado essa pessoa, que muitas vezes a única oração que ela consegue fazer é chorar, em silêncio, quando ninguém mais está acordado.
Ela tem estado com o coração em ruínas, prostrada diante da tua presença e sem conseguir dizer uma única palavra. Mas o Senhor entende esse pranto como um clamor, como uma oração. Como está escrito na tua palavra, em Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Nós cremos nessa palavra, Deus. Espírito Santo, leve tudo aquilo que não está sendo expresso por meio de palavras ao Pai e atende a esse clamor. Ouve, Senhor, essa oração enfraquecida, silenciosa, mas que está sendo feita com sinceridade. Traga o consolo para essa irmã, para esse irmão. Abraça essa pessoa que está me ouvindo agora e faz com que ela se sinta acolhida em teus braços. Manifesta o teu poder agora, aonde quer que ela esteja, e que ela sinta, ouça e entenda que o Senhor está bem ali com ela, dentro dela, fazendo com que as coisas mudem, trazendo a paz e a serenidade em meio ao caos que ela tem vivido. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que ficaram na mente daqueles que estão me ouvindo, porque não tiveram coragem ou mesmo porque não conseguiram comentar por qualquer motivo. Olhe para cada situação, para cada vida. Olha, Pai, para essa mãe solteira que chora todas as noites se sentindo diminuída, abandonada por quem prometeu amor e cuidado a ela. Sustenta essa mulher. Não deixe que ela se afunde nessa dor como se a vida tivesse acabado. Mostra que o Senhor ainda tem uma história para ser escrita para ela. Que o Senhor ainda é o sustento, a presença, o abrigo e o futuro dela. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Essa pessoa que está me ouvindo e que talvez esteja lidando com uma doença que ninguém conhece, que ninguém entende. Ou essa pessoa que até já foi desenganada pelos médicos. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor tem poder para curar, para restaurar, para transformar exames, laudos e diagnósticos. Toca agora nesse corpo. Toca no lugar dessa enfermidade, Pai. Fortalece o coração de quem está passando por um tratamento, por uma quimioterapia. Consola aqueles que têm participado desse processo. Os familiares, os que estão cuidando, os que estão acompanhando. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que esperam hoje uma resposta. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando uma crise no seu casamento, pela esposa que ora sozinha todos os dias, pelo marido que já não sabe mais o que fazer, que já perdeu as esperanças, por esse casal, Deus, que ainda se ama, mas que está ferido, cheios de mágoas, distantes, mesmo morando dentro da mesma casa. Visita esse lar agora e restaura o amor, quebra o orgulho e promova o perdão. Traga reconciliação. Não permita que essa família seja destruída. Sopra com o sopro do teu Espírito Santo um fôlego de vida sobre essa casa. Eu apresento ao Senhor a vida financeira dos teus filhos. Tem pessoas aqui, ó Deus, ouvindo essa palavra, que estão com as contas atrasadas, com aluguel vencido, com medo de não conseguir comprar o básico para o seu sustento. Tem mães orando por filhos que estão desempregados. Tem trabalhador se sentindo humilhado
por não ter mais recursos para sustentar sua família. Abre as portas, Pai. Traz sabedoria. Multiplica o pouco e honra a fé dessa pessoa que não desistiu, mesmo passando por tanta vergonha e por tantas dificuldades. Que o Senhor atenda a cada pedido que foi escrito aqui, segundo a tua vontade, mesmo aqueles que não foram mencionados por mim. Que a vontade do Senhor seja feita, que cada oração escrita nos comentários, cada clamor feito em silêncio, cada lágrima derramada diante de ti, seja acolhida pelo Senhor. E que essa pessoa tenha a resposta dos céus ainda hoje. Nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece a sua dor, o seu pranto. E no tempo certo, Ele vai te dar a vitória, o milagre, a resposta, o alívio nas suas dores ou a força para que você continue lutando. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E é assim que nós conseguimos falar do amor de Deus para milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está na descrição do vídeo. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui, no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Mande essa palavra para pelo menos 3 pessoas que você conhece e deixe que o Espírito Santo complete a obra na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu acredito que Deus tem algo para falar com você hoje. Eu creio que se essa mensagem chegou até você, isso não aconteceu por acaso. Isso faz parte do cuidado de Deus sobre a sua vida. É Deus tentando te alcançar, sabe? E talvez há algum tempo Ele já esteja tentando chamar sua atenção. Só que você tem ignorado os sinais. Sabe, irmãos, tem momentos na nossa vida que Deus não vai falar por meio de relâmpagos e trovões, Deus não vai mandar anjos, Deus não vai escrever no céu com letras garrafais, mas Deus vai dar pequenos avisos, coisas que a gente sente, pessoas que falam alguma coisa que tocam a gente lá no fundo. Sabe aquelas situações que vão se repetindo, como se algo estivesse tentando nos alertar, nos despertar? Deus fala conosco o tempo todo, mas mesmo assim, muita gente só reconhece os sinais depois que já não dá mais tempo. A palavra do Senhor diz em Provérbios 29, versículo 1, o seguinte: quem é repreendido muitas vezes e mesmo assim teima em não mudar, será destruído de repente e sem aviso. Eu vou ler de novo. Provérbios 29, verso 1. Quem é repreendido muitas vezes e mesmo assim teima em não mudar, será destruído de repente e sem aviso.
Deus avisa, Deus dá chances, Deus corrige com amor, mas se a gente insiste em ignorar, nós acabamos colhendo as consequências. Tem gente que está ouvindo essa mensagem agora e sabe que Deus já falou com ele, já falou com ela. Deus já falou para você se afastar daquele pecado. Deus já falou para você voltar a orar, para você voltar para a igreja, para você deixar de insistir em um relacionamento que só está te machucando. Deus já disse que você precisa cuidar da sua saúde. Deus já falou para você priorizar a sua família. Deus já tocou no seu coração para você se reconciliar, para você abrir mão, para você perdoar. Deus já foi muito claro com você em relação a essas recaídas que você tem. Deus já te falou sobre isso. Deus já falou com você sobre essas conversas que você sabe que acabam te levando para o pecado. Deus já falou para você parar de fingir que está tudo bem, mas você continua adiando decisões importantes. Você continua empurrando a sujeira para debaixo do tapete, empurrando algumas situações críticas com a barriga. Você ouve claramente a voz de Deus te dando um comando, mas aí você diz para si mesmo: depois eu resolvo isso, depois eu vejo isso. Olha só, tem coisas que você pode até adiar, mas tem situações que talvez não dê mais tempo. Quando você decidir agir, talvez você não tenha mais tempo. E por isso essa palavra chegou até você hoje. É Deus te dando mais uma chance. Por isso, não ignore o que Ele tem mostrado. Sabe, irmãos, às vezes Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto porque Ele sabe que quando Ele faz isso, nós vamos crescer. Você precisa muitas vezes sair da zona de conforto para mudar. Deus quer te trazer de volta para a presença dEle. E Ele quer livrar a sua vida da destruição. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida, pela sua família. Eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva junto com o seu pedido de oração essa frase que eu vou falar aqui agora. Escreva assim, olha: Senhor, fala que o teu servo ouve. Ou, Senhor, fala que a tua serva ouve. Em Salmos 23, no versículo 4, Davi escreveu o seguinte: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Algumas versões dizem assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Deus já te livrou no passado do vale da sombra da morte. Deus já te livrou da destruição. Você passou por situações que achou que não ia conseguir sair delas. Você já passou por momentos em que só você e Deus sabem o quanto você teve que ser forte, o quanto você teve que perseverar. Agora pensa comigo, se você já passou pelo vale da sombra da morte, então por que você quer voltar para lá? Por que você tem voltado a flertar com o pecado? Por que você tem voltado para os mesmos buracos de onde Deus tirou você? Deus está contigo? Sim, eu creio.
mas chegou o momento de você deixar que Ele dirija os seus passos. Que Ele tome o controle da sua vida e te conduza, te guie, te proteja. Tem muitas pessoas que querem a proteção de Deus, elas querem ser protegidas por Deus, mas elas não estão dispostas a deixar o controle da vida delas nas mãos dele. Meu irmão, minha irmã, pare de ignorar os avisos de Deus para a sua vida espiritual, para a sua vida financeira, para a sua vida sentimental, para o seu casamento, os avisos que Deus já deu em relação ao seu namoro, a sua vida de solteiro, não importa. A palavra de hoje que o Espírito Santo trouxe para mim é: pare de ignorar os avisos de Deus. Para algumas pessoas, nesse momento, a voz de Deus tem soado mais como uma cobrança, mais como uma pendência. Só que Deus não é um compromisso que você deixou inacabado. Deus não é uma conversa que você deixou de responder. Deus é o Criador do universo. Então, talvez para você, nesse momento, a voz do Senhor esteja soando como a voz de um cobrador. Quem é mais velho aqui vai entender isso que eu estou falando. Antigamente, os cobradores iam cobrar na porta da gente. Hoje em dia, você recebe ligações do seu telefone, mensagens por e-mail, por SMS. Antes, os cobradores vinham até nós. E isso era muito incômodo. Era constrangedor, porque você era cobrado no meio de muita gente. Então talvez a voz de Deus esteja soando para você como a voz de um cobrador. Nossa, mas que coisa chata! Mas a voz de Deus não é assim. E quem está escutando a voz dele dessa maneira é você. Porque a sua mente colocou Deus nesse lugar de cobrador. A voz de Deus, ela não está te cobrando uma mudança. Ela está te permitindo mudar. Deus não está olhando você lá de cima dizendo assim: vai lá, resolva, se vira, dê seus pulos, mude. Deus está do seu lado. Deus está estendendo a mão para você e dizendo o seguinte: você quer mudar? Ande comigo, caminhe com Jesus, coloque Jesus no centro da sua vida, me obedeça e você vai conseguir mudar. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Pare de ignorar os avisos de Deus e você vai viver uma mudança sobrenatural na sua vida. Eu quero terminar essa mensagem, antes da gente orar, com a palavra que está escrita em Provérbios capítulo 1, do verso 24 ao verso 26. Eu vou ler na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Provérbios capítulo 1, do verso 24 ao verso 26. Diz assim a palavra: eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente alguma situação na qual você precisa de mudança, não precisa escrever ela toda aqui. Eu não quero constranger você, não quero expor você. Mas coloque pelo menos a área da sua vida que você sentiu que o Espírito Santo ministrou ao seu coração hoje. Coloca, com uma palavra você define assim, olha, família, santidade, pode colocar saúde,
vida financeira. Coloque aqui uma palavra que defina o motivo da sua oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você tem orado, alguém por quem você tem clamado, coloque o nome dessa pessoa aqui. Lembre-se que a oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder. Amém? E escreva junto com o seu pedido de oração: Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, fala que a tua serva ouve. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma palavra. Somos gratos porque o Senhor continua insistindo conosco, mesmo quando nós mesmos já desistimos da gente. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoa, Pai, a nossa teimosia. Nos perdoe cada vez em que ouvimos a Tua voz e escolhemos ignorá-la. Nos perdoe por todas as vezes em que fomos avisados, mas preferimos continuar no erro. Nos dê um coração sensível à Tua correção. Nos purifique e nos perdoa. Que o nosso coração esteja atento à Tua voz e que nós tenhamos disposição em mudar de acordo com a direção que o Teu Espírito nos apontar. Eu quero orar, meu Deus, por essa pessoa que está me escutando agora. Esse irmão, essa irmã. Essa vida preciosa que o Senhor não quer perder. Fala com ele, ó Deus. Fala com ela de forma muito clara. Confirma no coração dela aquilo que o Senhor já tem mostrado há vários dias e dê força para que ela tome a decisão que precisa tomar, para que ela saia da zona de conforto, para que ela dê esse primeiro passo, para que ela tenha, Senhor, coragem, determinação e ousadia para trazer todos esses problemas à tona e decidir finalmente encará-los de frente e agir segundo a Tua vontade. Nos dê obediência para que nós possamos seguir os Teus conselhos, mesmo sem entender tudo. Eu oro por essa pessoa, por esse jovem, essa moça, esse homem, essa mulher, que já ouviram a Tua voz, mas que têm ignorado os Teus sinais. Por pessoas que estão se afastando de Ti, se envolvendo cada vez mais com o pecado, flertando com o pecado, andando na mentira, dando lugar à sua vida, dando lugar na sua vida para aquilo que não edifica. Traz essa pessoa de volta, Pai. Usa essa mensagem. Ó Deus, aquilo que eu não pude expressar aqui com palavras, que o Teu Espírito Santo traduza de maneira que essa pessoa entenda, de acordo com a situação que ela estiver envolvida. Não deixe que essa família seja destruída. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração mencionados aqui nos comentários. Que o Senhor contemple com olhos de amor e compaixão cada nome, cada súplica, cada clamor. Ó Deus, por trás de cada nome e de cada pedido mencionado aqui, existe uma família. Visita essas famílias com o Teu sustento, com a Tua provisão. Dê comunhão a esse lar. Devolva a alegria, Senhor, a essa casa. A paz volte a reinar nesse ambiente. Tira toda a confusão, todo o ódio, todo o rancor, toda a tristeza, todo o sentimento de derrota e ministra a Tua
cura, a tua força, o teu vigor. Capacita os teus filhos para lidarem com essa situação e que eles saiam vitoriosos, ó Deus. Que cada pedido de oração mencionado aqui seja ouvido e considerado por Ti. E que o Senhor atenda a cada um segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por isso nós oramos e confiamos que o melhor já está sendo providenciado por Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não ignore os avisos de Deus. Não despreze a correção do Espírito Santo. Dê ouvidos a Deus e haja de acordo com aquilo que Ele estiver direcionando você. Amém? Às vezes, irmãos, a voz de Deus vai nos dizer coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Eu sei que essa mensagem de hoje talvez não tenha muita repercussão, porque ela não fala de vitória, de milagre, de cura. Ela fala de mudança. Por isso que eu queria pedir para você me ajudar a fazer com que essa palavra alcance muitas pessoas. Para isso, é só você dar o like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Dá o seu joinha aqui ó, no vídeo. Se você está chegando hoje e ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Nós já somos uma comunidade de quase 2.700.000 pessoas. Somos hoje 2.680.000 pessoas inscritas aqui nesse canal, que é independente, que não tem nenhum vínculo com a igreja, com instituição, com ONG, com partido político, com nada. É um canal independente. Inclusive, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, a sua ajuda é bem-vinda. Faça isso se tornando membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vai estar escrito lá assim, ó, Minuto com Deus. Minuto com Deus. Tá bom? A sua ajuda é bem-vinda. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida. Em nome de Jesus. E se essa palavra te abençoou, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar e aí você vai selecionar a opção WhatsApp e vai mandar para os seus grupos, os grupos que você participa. E mande para pelo menos 3 pessoas que você ama. 3 pessoas que precisam ouvir isso hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, para ouvir a Tua voz. Assim como os discípulos disseram a Jesus, nós também declaramos: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu peço que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Faça com que ele se torne um terreno fértil, onde a semente do Evangelho possa ser plantada, onde ela possa crescer e gerar frutos que permaneçam. Santifica-nos na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais para compreendermos os mistérios do Teu reino. Que tudo aquilo que tenta nos distrair ou nos afastar da Tua presença seja repreendido. Senhor, nós Te agradecemos
por esse tempo de comunhão, por esse tempo de aprendizado. Sabemos que a tua palavra não volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual foi designada. Que esse seja um momento de renovo, de cura, de transformação para as nossas vidas. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. No final da mensagem, eu vou fazer uma oração. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé essa expressão aqui. O Espírito de Deus está sobre mim. Escreva isso com convicção. O Espírito de Deus está sobre mim. Irmãos, a unção e a santidade são duas realidades espirituais que estão profundamente conectadas. Deus usa aqueles que estão em comunhão com Ele. E essa comunhão só é possível por meio de uma vida de santidade. E através do sangue de Cristo, que nos lava, nos limpa e nos purifica. Muitas pessoas desejam a unção de Deus, mas nem sempre estão dispostas a pagar o preço da consagração. Hoje eu quero refletir sobre essa verdade à luz da palavra de Deus. A unção, ela vem de Deus. A unção vem de Deus. No Evangelho de João, nós lemos que os judeus ficaram admirados com o ensino de Jesus e perguntaram como ele havia adquirido tanto conhecimento sem ter estudado formalmente. Eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 7, do verso 14 ao verso 16. Está escrito: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Nessa passagem aqui, Jesus deixa claro que sua autoridade e unção vinham do Pai. E isso nos ensina que a verdadeira unção não é resultado de esforço humano ou de conhecimento acadêmico, mas a unção, ela vem pela intimidade com Deus. Jesus não apenas possuía conhecimento, mas ele deixava muito claro que esse conhecimento era a expressão da sua relação íntima com o Pai. Então, você quer receber a unção de Deus? Tenha um relacionamento íntimo com Ele. A unção nos capacita. Isaías 61, do verso 1 ao verso 3,
e aqui eu vou ler na versão A Mensagem, diz assim: o Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, anunciar liberdade aos presos e anistia aos prisioneiros. Deus me enviou para anunciar o ano da graça do Eterno, um dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram e cuidar dos que sofrem em Sião. Dar a eles coroas de flores em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de desgraça, cânticos de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão conhecidos como carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno para mostrar sua glória. Essa passagem nos ensina que a unção de Deus não é apenas um dom, mas ela é um chamado para cumprir um propósito. Quando somos ungidos, somos capacitados a proclamar a verdade, a restaurar os feridos e a trazer esperança. A unção não é para benefício próprio, mas para servir e glorificar a Deus. E a unção está diretamente relacionada com a santidade. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, nos apresenta um princípio precioso e que precisa ser considerado por nós. Olha o que diz a palavra: sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nessa passagem aqui, vestes alvas representam pureza e santidade, enquanto o óleo simboliza a unção do Espírito Santo. Isso nos ensina que a unção de Deus está diretamente relacionada a uma vida de santidade e de obediência. Nós não podemos desejar o poder de Deus sem buscar a pureza. Mas o que nos afasta dessa unção? Isaías 59, versículos 1 e 2, nos alerta que o pecado nos separa de Deus. Olha o que está escrito: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês, ou melhor, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha que consequências terríveis o pecado traz sobre a nossa vida. Quando estamos em pecado, o rosto de Deus se esconde de nós. E ele não ouve as nossas orações. É o que está dizendo aqui a palavra. Depois você lê aí, Isaías 59, versículos 1 e 2. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus nos use, só que nós negligenciamos a santidade, que é um aspecto fundamental para isso. A falta de arrependimento e a permissividade com o pecado impedem o fluir da unção sobre a nossa vida. Se nós queremos estar na presença de Deus e ser instrumentos eficazes, nós precisamos nos afastar do pecado e buscar uma vida íntegra e reta. O salmista Davi compreendia a relação entre a santidade e a presença de Deus.
No Salmo 51, um salmo escrito por Davi, do verso 10 ao 13, ele escreveu assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, equilibrado. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. A restauração espiritual começa com um coração puro e um espírito renovado. Somente assim nós podemos ser vasos de honra para Deus, transmitindo a outros o seu amor e a sua verdade. Amém? Receba esse conhecimento, receba essa revelação, receba essa palavra no seu coração e decida colocá-la em prática. Nesse momento eu quero orar por você, orar pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível pareça aos seus olhos aquilo que você está pedindo para Deus. Você serve a um Deus que pode fazer coisas impossíveis, coisas sobrenaturais. Por isso não tenha receio de apresentar ao Senhor as suas petições. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva aqui o nome dele, o nome dela. Eu sei que tem pais que oram por seus filhos, maridos e esposas que oram por seus cônjuges, pessoas que têm orado a Deus por uma porta de emprego, por uma restauração na sua família, pela cura de uma enfermidade. Escreva aqui a situação pela qual você tem orado. Ou se você não quiser escrever tudo, escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, de um toque do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento. Ó Deus, nós oramos como o rei Josafá orou, diante de um grande desafio. Ele disse: não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós olhamos para Ti, Senhor, em busca de direção, de força, de transformação. Renova em nós um espírito disposto a Te obedecer e purifica-nos para que possamos viver em comunhão contigo. Nós declaramos pela fé que somos como árvores plantadas junto às águas, que dão fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. Sustenta-nos com a Tua graça, Pai, e enche-nos com o Teu Espírito. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos e a viver segundo a Tua vontade. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cura os enfermos, pois Tu és o Deus que sara. Restaura os lares que estão em conflito, trazendo unidade e paz a essa família. Conceda sabedoria para aqueles que precisam tomar decisões importantes. E fortalece essas pessoas, ó Deus, que estão cansadas e sobrecarregadas.
Confiamos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na angústia. Tu és o nosso pastor e cremos que nada vai nos faltar. Que possamos descansar no Teu amor e confiar que aqueles que esperam em Ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Que a Tua presença, ó Pai, seja a nossa maior busca e que possamos viver para glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. Que sejam sempre alvas as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que a Tua unção faça parte da nossa vida. Unção para testemunhar, para pregar, unção para sermos sal e luz nesse mundo de trevas, unção para orar, para profetizar, unção para carregarmos a presença de Cristo dentro do nosso coração. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a unção esteja sobre a sua vida. Que a unção de Deus impulsione o seu ministério. Que ela te capacite para cumprir o chamado que Deus colocou no seu coração. Amém? Compartilhe essa mensagem. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tenha mais domínio próprio. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Quantas vezes nós agimos por impulso e depois nos arrependemos? Quem nunca disse ou fez algo no calor do momento e mais tarde desejou ter agido de uma maneira diferente? O domínio próprio é uma virtude que todos nós, como cristãos, devemos buscar. Deus nos chama a sermos pessoas controladas e sábias em nossas ações e reações. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 está escrito: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Hoje eu quero falar sobre essa característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que desde já você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo e é essencial para você que quer ter uma vida equilibrada e saudável. Talvez você olhe para dentro de si, você olhe para a sua vida, para a sua reputação e para tudo que te cerca
e pensa o seguinte: ninguém vai acreditar se eu mudar. Todos vão achar que eu estou fingindo se eu começar a ser uma pessoa mais pacífica, mais sábia. E eu quero te dizer uma coisa, talvez isso seja verdade mesmo. Talvez muitas pessoas vão duvidar e não vão acreditar em você. E infelizmente algumas ainda vão zombar e vão te dizer palavras para te desencorajar. Mas agora responda para si mesmo. Aquilo que nós fazemos, toda mudança que nós propomos em nosso coração, mudanças para melhor, nós fazemos isso para receber aplausos dos homens ou para receber o aplauso e a aprovação dos céus? Pronto, eis a sua resposta. Deus conhece a intenção do seu coração. E é isso que realmente importa no fim das contas, amém? Vamos juntos entender sobre o domínio próprio e eu quero compartilhar com você algumas maneiras de como nós podemos desenvolver mais domínio próprio em nossas vidas. Muitas vezes a gente fica esperando assim aquele toque mágico do Espírito Santo. Só que Deus, ele nos dá ferramentas para que o domínio próprio seja desenvolvido em nós. Talvez você tenha dificuldade em controlar suas emoções, reagindo de forma impulsiva em situações de estresse ou de conflito. Isso é algo que todos nós podemos melhorar. E com a ajuda de Deus é possível alcançar um maior equilíbrio emocional. Em Provérbios capítulo 25, verso 28, nós lemos o seguinte: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Salomão está nos alertando aqui sobre a importância do domínio próprio. Sem ele, somos vulneráveis e facilmente atacados pelas tentações e pelas provações do mundo. Para alcançar mais domínio próprio, o primeiro passo é buscar a Deus em oração. A oração é uma ferramenta poderosa que nos aproxima do Senhor e nos ajuda a receber o Espírito Santo em nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça a Deus que te conceda sabedoria e força para controlar suas ações e emoções. Além disso, é essencial mergulhar no estudo da palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo escreveu o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia nos instrui, ela nos guia em todas as áreas da nossa vida, inclusive no desenvolvimento do domínio próprio. Pense 2 vezes e conte até 10 antes de falar e antes de reagir. É importante sermos cuidadosos com nossas palavras e com nossas reações. Em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20 está escrito: portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Preste atenção que Paulo está falando aqui para sermos lentos para falar e prontos para ouvir, buscando sempre a calma e a serenidade. Para desenvolver o domínio próprio, também é fundamental praticar a paciência e a perseverança, porque essa é uma característica que não vai se desenvolver da noite para o dia. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, nós somos encorajados a sermos
alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Por que Paulo fala sobre paciência na tribulação? Porque geralmente é durante a tribulação que os nervos afloram a nossa pele e nós temos as reações mais controversas. Quantas pessoas tomaram decisões precipitadas em momentos de tribulação, em momentos de adversidade, e depois se arrependeram amargamente? A paciência nos ajuda a lidar com as dificuldades de maneira mais equilibrada, evitando ações impulsivas. Outro aspecto importante a destacar nesse estudo aqui é a importância de cercar-nos de pessoas que nos influenciem positivamente. Em Provérbios capítulo 13, verso 20, está escrito: "O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído." Nossos amigos e companheiros podem nos ajudar a desenvolver o domínio próprio, oferecendo conselhos sábios e nos ajudando a permanecer firmes em nossa fé. Nós somos influenciados, de certa forma. Eu sei que a nossa maior influência e a nossa maior referência deve ser Cristo, mas nós também acabamos nos deixando ser influenciados pelas pessoas que andam com a gente. Nós acabamos falando como elas, agindo como elas, compartilhando das mesmas opiniões, mas temos que nos lembrar que nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é que deve moldar o nosso caráter. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus nos lembra: "Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Sem a ajuda de Jesus, nós não podemos ter sucesso nas nossas tentativas de melhorar nosso comportamento e de controlar os nossos impulsos. Nesse momento eu quero orar por você. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. A Bíblia diz que nós devemos tornar conhecidas de Deus as nossas petições. Portanto, escreva aqui o seu pedido de oração. E escreva pela fé a seguinte afirmação: "Eu tenho domínio próprio." Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu tenho domínio próprio. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos guia e que nos ensina. Pedimos que o Senhor nos ajude a desenvolver o fruto do Espírito, especialmente o domínio próprio. Sabemos que sem Ti não podemos alcançar o controle das nossas ações e das nossas emoções. Nós te louvamos, Senhor, por esse dia e pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Perdoa-nos por todas as vezes que agimos de forma impulsiva e desobedecemos à Tua vontade. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos dê força e sabedoria para agir de acordo com a Tua palavra. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Eu peço que o Senhor opere com o Teu poder na vida dessa irmã, desse irmão, nessa família que tem clamado por Ti. Que o Senhor conceda a cura aos enfermos, que o Senhor dê provisão aos necessitados, que o Senhor conceda paz aos corações que estão aflitos. Reconhecemos, Deus, que muitas vezes nós falhamos em controlar as nossas emoções e reações. Pedimos que o Teu Espírito nos transforme, nos dando paciência, calma, sabedoria, discernimento em todas as situações. Ajuda-nos a sermos um exemplo de domínio próprio para as pessoas ao nosso redor, refletindo o caráter de Cristo em nossa vida. Deus, eu quero apresentar diante do Senhor também todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais. Nós sabemos que o inimigo tenta nos afastar de Ti, mas nós declaramos pela fé que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra do mal e pedimos que o Senhor envie os teus anjos para proteger e guardar cada vida aqui representada. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com seus amigos, com sua família, seja um canal de bênção na vida de outros. Adquira o novo livro devocional Minuto com Deus. O link para você adquirir vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.